Olha, eu bati meu primeiro milhão aos 26 anos, eu conquistei a liberdade financeira antes do que a maioria das pessoas. Aqui no Clube do Valor a gente acompanha mais de 5 mil famílias que na média têm patrimônios milionários ou multimilionários e eu percebi que tem um grande número que é o mais importante para você ficar rico, para você construir riqueza. E nesse vídeo eu quero te explicar qual número é esse, por que ele importa, como otimizar suas decisões para melhorar esse número, é claro, como conquistar a liberdade financeira lá na frente. E não, tá? Não é investir bem, não é a taxa de retorno da sua carteira. Eu vou te explicar por que não. Eu vou tentar trazer aqui o que há de melhor sobre como construir riqueza. Então presta muita atenção nesse vídeo, deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Eu queria trazer um racional por trás desse vídeo, que é que ele sirva tanto para quem já está acumulando riqueza, para quem já passou dos primeiros 100 mil, 500 mil, o primeiro milhão, o segundo milhão, mas também para quem está dando ainda os primeiros passos. Eu vi esse comentário aqui do André recentemente, falando que gosta de assistir aos vídeos, mas queria saber sobre como um cidadão de classe média, aquele cara que tem uns 20 mil no CDB do banco, poderia chegar nos primeiros 100 mil, depois 200 mil, etc. E não vale responder e diversificar, porque se ele for diversificar vai ficar R$10 em cada ativo. Então esse vídeo aqui é pro Anderson, é para todo mundo que pensa que nem ele e também para quem já está um pouquinho mais avançado nessa construção de riqueza. E a primeira coisa que eu queria falar aqui é que só investir bem não basta. E eu quero que você leve a sério essa minha frase, porque eu, como fundador do Clube do Valor, uma gestora de investimentos, uma consultoria de investimentos, eu teria o maior incentivo do mundo em falar que, olha, na verdade é só sobre investir bem. O que mais importa é investir bem. Porque se eu convenço as pessoas de que elas têm que investir melhor, que elas têm que investir bem, consigo mais clientes. Mas aqui eu estou dando a real, não é só investir bem. Aliás, muitas vezes, a própria procura por investir melhor, no sentido de ficar horas e horas por dia tentando tomar a melhor decisão de investimentos do mundo, pode te atrapalhar nesse jogo da construção de riqueza. Como assim, Ramiro? Vamos lá. Tudo aqui é uma questão lógica, tá? Vamos fazer uma comparação aqui de dois perfis. O Warren Buffett brasileiro versus um bom investidor. Quando eu falo aqui Warren Buffett brasileiro, eu estou me referindo a uma pessoa que tem uma capacidade incrível de investir. Uma pessoa que consegue fazer a sua carteira render 22% ao ano acima da inflação. O cara é brilhante, o cara é genial. Vou comparar essa pessoa aqui com um investidor bom. Um investidor tem um bom plano de investimentos e consegue fazer sua carteira render ali um bom nível, um nível bem razoável de retorno, tá? O Warren Buffett brasileiro a gente vai simular aqui então com retorno de 22% ao ano. O bom investidor a gente vai simular com retorno de 7% ao ano, lembrando aqui em ambos os casos acima da inflação. Bom, se eu fizer alguns cálculos aqui, o que a gente tem, tá? Vamos colocar que ambos investidores querem chegar no primeiro milhão. A meta deles é chegar no patrimônio de R$1 milhão, que ambos começam com R$10 mil e não fazem aportes. Nesse primeiro cenário, o Warren Buffett brasileiro, a gente está falando aqui numa taxa de retorno de 22% ao ano. Ou seja, o cara é muito bom, ele investe muito bem mesmo. E nesse caso, esse cara aqui, ele vai ter transformado aqueles R$10 mil em cerca de R$782 mil a dinheiro de hoje. Tá bom, pô, multiplicou aí por quê? 78 vezes? Tá legal. Agora vamos comparar ele com um investidor bom, um investidor ali que vê sua carteira render 7 ao ano acima da inflação, que começa com os mesmos R$10 mil, só que faz aportes mensais de R$2 mil por mês, ou seja, esse cara aqui ele não depende apenas do patrimônio inicial, ele consegue fazer aportes todos os meses com disciplina de cerca de R$2 mil. Bom, nesse mesmo prazo, nesses mesmos 20 anos, esse cara aqui, ele acumula o dobro do patrimônio, R$1.445.000 a dinheiro de hoje. E detalhe, tá? Detalhe pequeno. Conseguir sair do zero de aportes mensais para cerca de R$2 mil por mês de aportes mensais é muito mais fácil. Assim, infinitamente mais fácil do que você sair de um retorno de 7% ao ano acima da inflação para um retorno de 22% ao ano acima da inflação, que é virtualmente impossível. Eu, particularmente, não conheço ninguém além do Warren Buffett que consegue ver a sua carteira render tanto por tanto tempo. E spoiler, esse é um dos motivos porque o Warren Buffett é tão famoso. Então aqui a gente está falando de uma questão de matemática básica. E a moral da história aqui dessa questão é que o tamanho do patrimônio importa mais do que a velocidade com que esse patrimônio é construído. E mais,
A obsessão por rentabilidade, ela é uma armadilha. Então, sempre que você vê um vídeo meu ou de outro educador financeiro pé no chão, né, que acaba sendo a minoria, mas tem alguns bons que são bem pé no chão, falando que, olha, almeja aí uma taxa de retorno de inflação mais 5, inflação mais 6, tu correr mais risco, inflação mais 7, líquido de imposto, líquido de inflação, líquido de taxas, e você fica bravo, pensa, meu Deus, isso é muito pouco, eu preciso ter mais retorno. Lembre-se que isso aqui é muito pouco provável e que é mais importante você conseguir botar mais dinheiro para dentro, você aportar mais. Agora, Ramiro, que número é esse, né? Que número é esse que é o mais importante para a construção de riqueza? Eu vou te explicar fazendo um desenho sobre como funciona a matemática da construção de riqueza. Eu vou tentar desenhar aqui a matemática da construção de riqueza. Como é que funciona aqui a construção de riqueza, tá? A gente tem aqui de um lado, tá, uma coluna que é caracterizada pela sua renda. Quanto dinheiro você ganha, sua renda ativa, a renda em que você está trocando ali o teu tempo por dinheiro. Aí, além da sua renda, você tem o dinheiro que sai da sua conta, que eu vou chamar aqui de gastos. É o quanto você gasta todos os meses. Vamos pintar aqui de vermelho a sua coluna de gastos. Essa aqui é a segunda variável. A terceira variável é a diferença entre um e outro. Toda a diferença entre a sua renda e os seus gastos é o quanto sobra. Vamos pintar aqui a sobra de azul. Beleza. Aí, o que você pode fazer? Você pode pegar essa sobra aqui e investir. Você pode pegar esse dinheiro que está sobrando e transformar ele em aportes. Nesse caso aqui, você vai estar, ao longo do tempo, construindo um montante financeiro. Aqui é o eixo do patrimônio e aqui é o eixo do tempo. E a lógica é que, repetindo esse processo, tendo uma renda superior aos seus gastos, pegando essa sobra e investindo todos os meses, ao longo dos anos o seu patrimônio vai começar a crescer, a crescer, a crescer e você vai ficar lá mais feliz. Beleza? Basicamente aqui essas são as variáveis do jogo da construção de riqueza. Sua renda, seus gastos, o que sobra, qual é a taxa de retorno que vai influenciar a curva de crescimento do seu patrimônio. Então, se você investe uma taxa de retorno maior, por exemplo, talvez o patrimônio cresça aqui um pouco mais rápido. Por outro lado, se você investe uma taxa um pouquinho pior, talvez esse patrimônio cresça aí um pouco mais devagar. E por fim, é claro, temos aqui o prazo, né, exposto pelo tempo. Quanto maior esse prazo, melhor. Bom, beleza. Todas essas variáveis aqui, elas são importantes, mas algumas são mais do que outras. E uma delas é esse único número que importa para você ficar rico, construir riqueza mais rápido num prazo menor. Para te explicar qual é esse número, vamos fazer mais alguns exemplos, mais algumas simulações. Vou abrir aqui um simulador do Clube do Valor, nossa calculadora de patrimônio, e vou fazer aqui um cálculo com as seguintes variáveis, tá? Vamos pegar duas pessoas que estejam começando do zero, que tenham como uma meta bater ali o primeiro milhão. Essas duas pessoas aqui investem R$500 por mês, tem uma disciplina de aportes de R$500 por mês. Essas duas pessoas aqui não vão aumentar os seus aportes proporcionalmente e elas vão investir com taxas de retorno acima da inflação diferentes. A taxa do cenário 1 é 12% ao ano acima da inflação, uma taxa altíssima, muito elevada, difícil de ser repetida com consistência. E a pessoa do cenário 2 vai investir uma taxa de 3% ao ano acima da inflação, muito fácil de ser repetida com frequência. Inclusive o Tesouro Selic, um retorno de 100% do CDI, historicamente, rendeu mais do que 3% ao ano acima da inflação líquido de imposto. Bom, ao final desses 20 anos, o que a gente tem aqui? No primeiro cenário, nosso camarada chega ali aos 494 mil de patrimônio, investindo R$500 por mês por 20 anos. Uma ótima taxa de retorno. No segundo cenário, nosso camarada chega aos 164 mil, ou seja, ele perdeu. Porém, vamos mudar um ponto aqui nessa equação. Vamos mudar o tamanho dos aportes. Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu quero que você grave esse número, coloque na tela, Glê, 494.562. Esse aqui é o número que o cara que faz a sua carteira render 12% ao ano, fazendo R$500 de aporte, chega depois de 20 anos. Agora eu quero fazer uma comparação. Vamos pegar e vamos alterar os aportes de R$500 por mês para R$2.000 por mês. E vamos usar a taxa de retorno baixa, só 3% ao ano. Ou seja, aumentei 4 vezes os aportes e dividi por 4 a taxa de retorno acima da inflação. Beleza? Tá lá, os 400 e pouco mil na tela, tá? E onde chegaria em 20 anos o cara que investiu bem, R$500 por mês, 12% ao ano. Agora o cara que investiu mal, só que aportes de R$2.000 por mês,
Nesse mesmo prazo, ele chega em 656 mil reais, ou seja, 200 mil reais a mais. Isso que ele está investindo mal aqui. Qual que é a conclusão que eu quero chegar aqui? A conclusão é que 4 vezes mais aportes é mais importante do que 4 vezes mais rentabilidade acima da inflação. Com o detalhe que você não controla quanto a sua carteira vai render, você não controla o mercado, não controla se vai vir uma crise, se vai estourar a bolha nos Estados Unidos, se o Brasil vai decolar, mas você controla, isso sim, o quanto você vai aportar. Onde é que eu quero chegar com tudo isso, tá? Eu quero chegar na conclusão de que o número que mais importa para você ficar rico não é a sua renda, não são seus gastos, não é nem a sobra, nem a taxa de retorno do seu patrimônio, é o nível dos seus aportes. Por que isso, tá? Tem detalhe aqui desse gráfico que eu não mostrei, mas que muitas vezes essa sobra, ela pode não ser direcionada para a carteira de investimentos, ela pode ser direcionada, sei lá, para você estar sempre trocando de carro, comprando ali um carro novo, ano após ano. Pode estar sendo direcionada para você só gastar, só torrar tudo. Pode estar sendo direcionada para você alugar uma casa muito grande, muito maior do que a sua capacidade financeira de longo prazo. Agora, se o quanto você aporta é o número mais importante para ficar rico, então como aumentar os seus aportes na prática. E aqui eu quero trazer algumas alavancas para te ajudar a construir patrimônio mais rápido. Para isso, eu só peço licença aqui para esse nosso desenho incrível, para te mostrar aqui quais são essas 3 alavancas. A primeira alavanca é o aumento da sua renda. Aumentar a renda é algo que ajuda muito a construção patrimonial. Afinal de contas, se você tem uma renda de 5 mil reais por mês, se você for a pessoa mais disciplinada do mundo, talvez você poupe 2 mil reais por mês. É muito difícil no Brasil, ainda mais se você mora em alguma capital, viver com apenas 3 mil por mês aí com renda familiar. Agora, se você aumenta essa renda para 10 mil reais por mês, é bem mais provável que você consiga poupar 2 ou 2.500, talvez 3 mil reais todos os meses. Ou seja, aumentar a renda facilita muito o aumento do aporte. Qual que é o problema aqui? O problema é que muitas pessoas fazem um aumento proporcional de estilo de vida junto com o aumento da sua renda. Aquele camarada lá que ganha um aumento, tem um ano bom, a primeira coisa que faz é financiar uma BMW em 60 parcelas, pagando uma taxa de juros alta e se comprometendo com uma parcela longa. Segunda coisa que faz, pega uma dívida para conseguir finalmente viajar para o exterior, conhecer outros países e por aí vai. Terceira coisa que faz, depois de alguns anos, pega uma dívida nova, pedala a dívida antiga e por aí vai. Eu conheço muitas pessoas de alta renda e baixíssimo patrimônio, mas é inegável que se você aumenta sua renda, é mais provável que você consiga aumentar os aportes. A solução para esse problema é direcionar sempre parte do aumento da sua renda aos aportes. Aqui tem 2 regras que eu quero te mostrar ao longo desse vídeo. Primeiro, essa aqui dos 50%, que é uma regra que diz que vale a pena você pegar metade de um aumento de renda, uma promoção, um ano que você tirou mais dividendos da tua empresa, etc. E destinar essa metade do aumento da renda para os aportes. E o restante você aí sim pode aumentar estilo de vida. Depois eu falo da regra aqui dos 15%, mas a primeira alavanca é essa. Segunda alavanca, organização financeira. A organização financeira vai te ajudar a ter gastos controlados e a fazer mais dinheiro aqui sobrar. Regra número 1 da organização financeira é que você não gerencia aquilo que não mede. Então você tem que ter uma mensuração aqui nas suas finanças. E não, eu não sou aquele cara que fala para você anotar todos os gastos, todos os dias da tua vida, por todo sempre. Eu já fui esse cara, eu já fiz isso e é um saco. É um saco e muitas vezes as pessoas se comprometem a anotar ou a pegar um aplicativo no Open Banking que conecta com teus cartões de crédito e a ter um bom desenho das despesas, mas acaba não agindo em cima disso, não analisando os números, não tomando boas decisões em cima deles. E embora isso seja insustentável, tem algumas coisas que é importante você medir. Eu meço 3 coisas atualmente, que é a minha renda, os aportes para carteira de longo prazo e também como é que está o meu patrimônio de curto prazo, ele é reserva de emergência, planos para mais curto prazo e o meu patrimônio de longo prazo. Só meço essas 3 coisas numa planilha minha que eu atualizo todos os meses. Claro que eu estou numa situação em que não é difícil de poupar, consigo poupar dinheiro com disciplina aí todos os anos. Caso a tua situação não seja a mesma, caso seja difícil de você poupar dinheiro, então aí sim eu recomendo que você rastreie lá seus gastos, todos eles, anote, pegue lá o aplicativo que faz uma sincronização, aquela coisa chata, só que faça isso por 90 dias. Não pelo resto da tua vida. Todo mundo sabe que vai ser insustentável fazer isso pelo resto da vida. Aí você faz por 90 dias. Que é sustentável? É 3 mesinhos só, vamos lá. Final de janeiro já acabou. E aí o que você faz? Você olha as grandes categorias e entra nelas para ver se o teu dinheiro
está indo em direção aos teus valores. Isso aí você compara os teus gastos com os teus valores pessoais. Ah, Ramiro, mas é que eu não sei meus valores. Bom, aí tu faz outro exercício. Quer passar a ter clareza sobre os teus valores? Não é difícil, tá? A gente pode falar isso em outro vídeo. Se você quiser um vídeo assim, comenta aí. Se encontrar um título bom, um título forte, posso fazer. E na pior das hipóteses, você faz um orçamento base zero, né? Corta tudo e começa ali do zero a montar um bom orçamento pessoal. Essa é a segunda alavanca. E a terceira é o lifestyle estratégico. O que é isso? É você buscar viver sempre de 1 a 2 degraus, não degraus, abaixo da sua possibilidade. Que é nem 8, nem 80. Tem dois erros principais que eu vejo as pessoas cometerem aqui. Tem aquelas pessoas que, como eu comentei, aumenta a renda, já financia o primeiro carro, já aluga uma casa grande, já começa aquela vida de gastos insustentáveis. Agora tem o outro lado da moeda, que é o pão duro. Aquele cara que não gasta de jeito nenhum, que às vezes tem 500 mil reais na conta, às vezes tem 1 milhão na conta e cruza a cidade para comprar um filé mignon que está sendo vendido por 15 reais a menos o quilo. Esse tipo de gente, sabe? Pode achar que isso não é comum, mas é bem comum aqui. Eu já tive conversa com clientes nossos do Clube do Valor, com patrimônio de 20 milhões de reais, em que eu estava tentando convencer o cara a comprar um carro de 400 mil. Ele achava um absurdo, ele achava que era jogar dinheiro fora, mas ele gostava do carro que ele queria comprar. E eu falei, cara, tua renda ativa é muito maior que o preço desse carro, teu patrimônio rende algumas vezes esse carro por ano. Tudo bem, vai lá, vai ser 400 mil para um patrimônio de 20 milhões, vai ser nada. Vai ser um percentual muito baixo. Mas, pô, tem que convencer porque o cara tá com aquela crença arraigada lá. Poupar, poupar, poupar. Então a ideia é não cometer nenhum erro, nem outro. E a pergunta que você tem que fazer é, poxa, dá para eu ter um carrão, eu ter vários imóveis, eu viajar 3 vezes por ano para o exterior de executiva, eu ajudar a minha família, eu fazer bons aportes? Sendo bem pragmático, se dá para fazer tudo o que você quer e fazer bons aportes, que bom. Porra, segue assim, seja feliz, use o teu dinheiro para essas coisas que te deixem satisfeito. Agora, se não dá, lembre-se que dá para fazer tudo, só não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E aí você vai ter que escolher. O que eu faço antes? Viajo 3 vezes por ano? Ou troco de carro? Eu ajudo a família? Ou alugo imóvel mais caro? Ou compro imóvel mais caro? E aí você vai tomando decisões. Decisão financeira é lidar com recursos finitos e possibilidades infinitas aí de onde direcionar esse dinheiro. Inclusive é muito fácil de gastar dinheiro. Então a solução aqui é você ter muita clareza dos seus valores e colocar o seu dinheiro onde estão os teus valores. E num grande resumo aqui sobre essas alavancas, o que eu penso, tá? Você tem que analisar qual é a sua situação atual, quando você consegue aportar hoje, e se você por acaso não está aportando nem 500 reais por mês, então tua prioridade número 1 é se organizar financeiramente, é anotar teus gastos, é conseguir fazer sobrar 500 reais por mês antes de qualquer coisa. Aí se você tá vendo esse dinheiro sobrar, tá poupando ali mais de 500, talvez 1.000, 1.500, 2.000 reais por mês, aí você foca em aumentar a sua renda. Pega esse dinheiro e usa para se desenvolver como profissional, para desenvolver novas habilidades, para se tornar um profissional melhor, porque o dinheiro segue o bom profissional, segue a pessoa que tem habilidades que resolvem problemas grandes. Busca promoção, renda extra, empreender, intraempreender, esse tipo de coisa. Por quê? Porque se você vem aqui e você consegue aumentar a sua renda, vai ser muito mais fácil de você ver esse dinheiro sobrar mais, desde que você tenha um mínimo de organização financeira. E aí, se você já está poupando mais, o que você faz? É otimizar ali o seu lifestyle, passar a revisar aí decisões de alto impacto para não se perder querendo conquistar tudo que você quer num prazo muito pequeno. Dito tudo isso, para simplificar, eu gosto muito de uma regra que é a regra dos 15-25. O que é essa regra aqui? Essa regra diz o seguinte: eu preciso poupar no mínimo 15% da minha renda ativa dos últimos 12 meses e investir esse dinheiro nos meus planos de longo prazo. Ramiro, eu faço isso, eu sigo essa regra. Então a primeira coisa que eu garanto é que, olha, eu poupei mais de 15% para investir para os planos de longo prazo, né, para a liberdade financeira. Aí uma vez que eu faço isso, entra a parte 25 da regra. O que é a parte 25? É que eu não posso poupar mais do que 25% da minha renda e investir para o plano da liberdade financeira. Por que eu criei isso? Para eu conseguir conter os meus instintos pão duro. Porque às vezes dá vontade de poupar mais e mais e mais e ficar acumulando patrimônio, e a gente acaba se esquecendo de que o dinheiro ele não é o fim em si mesmo, ele não é a meta, ele é a moeda de troca, deve ser usada para que você compre aquilo que você mais valoriza. No meu caso aqui, tempo com as pessoas que eu amo, a possibilidade de dizer não, de trabalhar com o que eu gosto, de fazer esse vídeo aqui, eu tô feliz fazendo, porque é um tema que eu gostei de fazer. E se ninguém quiser assistir, se der pouco viu, foda um pouco do que o dinheiro compra, é essa liberdade. Isso que funcionou muito bem comigo. E aqui a pergunta que você tem que fazer é qual alavanca minha está travada e saber em qual atuar. E aí, depois disso, entra uma parte muito importante também, que é sobre ter um bom plano.
E aqui eu quero te mostrar alguns elementos de um plano sólido, que são objetivos claros, uma alocação estratégica feita sob medida para ti, fazer o rebalanceamento e ter uma visão de mais do que 20 anos pela frente. Sem um bom plano, eu vejo que as pessoas ou deixam o dinheiro parado ou acham que investir é concentrar, é dar uma porrada, é procurar aquele ativo que vai me levar dos 20 mil para os 100 mil rápido. E aí acabou caindo nas picaretagens, picaretas da internet que prometem riqueza rápida e fácil. Já com um bom plano, tu sabe para onde direcionar os seus aportes, tu sabe o que esperar de retorno e risco e tu sabe que o que mais importa é a disciplina. Em outras palavras, tá? Quando você segue um bom plano, você consegue uma melhor taxa de retorno. Exemplo, se você fizer aportes de R$2.000 por mês durante 20 anos, se você não tiver um plano estruturado, você vai ter uma carteira desbalanceada, vai tomar decisões emocionais, não vai fazer o rebalanceamento e tende a ver a sua carteira render menos. Se você tiver um bom plano, com rebalanceamento automático, alocação disciplinada, você tende a ver a sua carteira render mais. Um exemplo está na simulação que eu vou fazer. Aportes mensais de R$2.000 por mês, taxa de retorno no cenário 1, 3% ao ano acima da inflação. Cenário 2, 7% ao ano acima da inflação. Em 20 anos, o cara que investe bem, ele chega mais longe, ele chega ali a mais de R$1 milhão. A diferença é que é quase 400 mil entre investir mal e investir bem. Ou seja, investir também importa, senão eu fecharia o Clube do Valor. Mas isso só importa depois de você resolver aquele um único número, que é a sua taxa de aportes. Aí você entra para o plano, que basicamente é sobre ter uma carteira de investimentos bem desenhada, com uma boa alocação de ativos, que é o que mais explica a performance de uma carteira de investimentos, e confiar que isso aqui vai funcionar a longo prazo, como vem funcionando aí para os clientes mais antigos do Clube do Valor, como esse cara aqui que está conosco aí há praticamente 10 anos. E falando em plano financeiro, em comemoração aos 10 anos do Clube do Valor, a gente está entregando de graça para quem quiser um plano financeiro completo. Isso mesmo, plano financeiro, que muitos vendem por 5, 10 mil reais por ano, está entregando de forma totalmente gratuita, 0800. Um plano, mostrando um ponto de partida, teu check-up financeiro, um raio-x da tua carteira, DNA das tuas decisões, teus sonhos, plano de ação e por aí vai. Para você solicitar o seu plano, você só precisa preencher um formulário que você pode conhecer aqui no primeiro link na descrição, ou se preferir, é só apertar aqui. Se você gostou desse vídeo, inscreve no canal, deixa teu comentário e vamos que vamos. Um grande abraço e até mais.